Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais vídeo. Hoje eu retorno sobre novas informações do Internacional que joga no próximo domingo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, lá em São Paulo. O Inter que corre contra o tempo para ter Edenilson para esse jogo. Para quem não sabe, o jogador ainda vai ter mais uma partida com a seleção brasileira e depois vai ficar 100% liberada para vestir as cores do Internacional novamente. E isso, o Internacional já está bolando um plano e uma força-tarefa para conseguir ter Edenilson para esse jogo contra o Palmeiras. Não sei se os senhores sabem, mas esse é um dos principais jogos do Internacional da temporada, principalmente que o Inter precisa ter todos os jogadores que tiver à disposição, porque o Palmeiras é um dos times que está na frente do Internacional com apenas um ponto de diferença, tem um jogo a menos, assim como o Internacional também tem, que vai pagar lá na quarta-feira contra o Bragantino, o jogo atrasado que tem, e o Internacional que precisa ganhar urgentemente esse jogo contra o Palmeiras para chegar perto do G4, o Inter que está apenas a um ponto de entrar dentro do G6 e a 2 pontos para entrar no G4, e se ganhar do Palmeiras, o Inter entra no G6 e tem a possibilidade de chegar até a terceira colocação e chegar perto até da segunda colocação, que é o Flamengo, que é hoje o time que disputa o título contra o Atlético Mineiro. Eu não acharia que o Internacional ainda tem chances de título, até porque o Atlético Mineiro já está muito na frente, mas eu não descartaria até talvez um vice-campeonato, que até porque dá um dinheiro maior, né? Não sei se os senhores sabem, mas quanto mais posições tu ficar acima, mais premiação tu vai ganhar ao final do campeonato, e também é muito importante o Inter ficar entre os 4 primeiros ou entre os 5 primeiros, até porque vai ter uma alternância do campeão da Libertadores para a Copa do Brasil, para conseguir ficar numa vaga direta para a próxima Libertadores da América. E no vídeo de hoje eu vou te trazer detalhes de como o Inter está formando para conseguir trazer Edenilson para esse jogo para São Paulo e conseguir ter a disposição para jogar 90 minutos, já que o Edenilson ainda não jogou com a camiseta da seleção brasileira nessa segunda convocação que ele esteve. Depois vamos falar também sobre informações sobre o zagueiro Sidney, que esteve presente no estádio na vitória do Internacional contra o América Mineiro. Ele esteve como mero torcedor lá no jogo, esteve lá naquelas cabines Skybox e assistiu todo o jogo do Internacional. Para quem não sabe, o Sidney, que é coloradaço, é colorado desde criança, surgiu nas bases do Internacional lá no ano de 2007, fazia dupla até com o Titi, que é hoje zagueiro do Fortaleza, e esteve no Beira-Rio acompanhando os jogos do Internacional e também curtindo a vitória. O Sidney, que estava no Real Betis e acabou rescindindo seu contrato. Além de tudo isso, vamos falar sobre o goleiro Kehler, que está nesse momento emprestado para a Chapecoense e vai retornar para o Internacional no final do ano. Sim, o goleiro Kehler, que esteve com o seu contrato acabando, vai renovar com o Internacional, e para a próxima temporada se especula que Daniel e Kehler sejam as opções do gol para o Internacional, já que Marcelo Lomba vai deixar o Internacional. Então, antes de a gente trazer todas essas novas informações, eu te peço primeiramente para tu deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo e dá uma força gigantesca aqui pro canal, e não te esquece também de te inscrever no canal para a gente tentar bater 10 mil colorados até o final do mês de outubro. Eu estou com essa meta e faltam menos de 100 pessoas para a gente conseguir bater, então não te esquece de virar membro desse canal. Também não esquece de ativar o sininho de notificações, que é muito importante se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo que está recheado de informações. Bom, então vamos começar esse vídeo, né, primeiramente falando sobre Internacional e Palmeiras, confronto que vai acontecer pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é um jogo muito importante para o Internacional, porque o Inter precisa chegar perto do G4, como eu já falei anteriormente. E é um jogo que o Palmeiras não vem bem no Campeonato Brasileiro, empatou o último jogo contra o Bahia, e na tabela do retorno, hoje o Palmeiras tem apenas 5 pontos conquistados desde que começou o turno, ou seja, o Palmeiras vem bem mal nesse segundo turno. O técnico Abel Ferreira não vem com toda a confiança, e hoje, se fosse até para começar de trás para frente, o Palmeiras seria a lanterna, já que a própria Chapecoense já conquistou mais pontos que o Palmeiras. Então temos que aproveitar esse momento, né, que o Palmeiras vem mal no campeonato, que faz um péssimo retorno, e conseguir ganhar os 3 pontos lá no Allianz Parque. Vale ressaltar que no Beira-Rio o Palmeiras ganhou de 2-1 no Internacional lá naquele jogo, quando o Internacional começou perdendo, conseguiu empatar, e no finalzinho o Danilo acabou virando para o Palmeiras e o clube paulista acabou ganhando aquele jogo do Internacional pelo placar de 2-1, que foi um jogo que ficou muito doído, porque o Internacional estava prestes de conseguir a virada e acabou tomando a revirada, né, em seguida, e aí o Internacional ficou com uma situação muito complicada, que estava até com a mais aquele jogo, porque o Palmeiras tinha acabado de ter um jogador expulso e mesmo assim o Internacional acabou perdendo esse jogo. E agora no Allianz Parque é a chance do Internacional conseguir essa vitória, que vai ser uma vitória muito importante e que vai nos trazer muito cada vez mais perto do G4, até porque no próximo jogo do Internacional, que vai ter que pagar aquele jogo atrasado que tinha lá no começo do turno, né,
contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, que vai precisar totalmente da presença do público para conseguir essa vitória. Público, aliás, que foi muito importante para a vitória contra o América Mineiro. E para o jogo contra o Palmeiras, o Internacional vai mobilizar uma força-tarefa para conseguir ter Edenilson para esse jogo contra o Palmeiras. Como o Edenilson já está na Granja Comari neste momento, vai ter agora o próximo jogo da seleção brasileira. Ao que tudo indica, ele não deve entrar, a não sei que o Fred, né, que é o titular, aquele Fred ex-internacional, que é o titular da seleção brasileira, e o Edenilson reserva, a não ser que o Fred se machuque ou não aguente os 90 minutos, só nesse caso que o Edenilson vai entrar no jogo. Mas ao que tudo indica, ele não deve entrar e aí ele deve conseguir jogar contra o Palmeiras os 90 minutos ou pelo menos o segundo tempo, que já seria de grande valia, já que o Edenilson é um dos principais jogadores do Internacional e era artilheiro do Campeonato Brasileiro até algumas rodadas atrás. O Edenilson, que ainda está com 10 gols nesse Campeonato Brasileiro, e agora o artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Yuri Alberto, ok? Além de tudo isso, devemos ter a volta do zagueiro Bruno Mendes, não para esse jogo contra o Palmeiras, mas para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Se especula-se que ele pode ficar no banco de reservas contra o Palmeiras, mas eu acredito que o titular ainda deve ser o Gabriel Mercado, que fez uma boa partida também contra o América Mineiro. Fazendo uma breve escalação, mas breve mesmo, até porque como estamos ainda 2 dias antes do jogo, não sabemos a escalação exata, mas fazendo um esboço de como deve ir o Internacional, que deve ter Daniel na lateral direita, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, no meio de campo com Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, que sentiu no jogo, mas ao que tudo indica não foi nada muito grave, um pouco mais na frente Patrick, que fez 2 gols e foi muito importante, Tyson Maurício, que também sentiu no jogo, mas ao que tudo indica não foi muito grave, e o Yuri Alberto deve ser o centroavante do Internacional para este jogo, ok? Então agora vamos para o segundo assunto, que é sobre o goleiro Kehler, que nesse momento é um dos destaques da Chapecoense, é um dos goleiros do Campeonato Brasileiro com maior nota, né? Um goleiro com maior defesas difíceis, junto com o próprio Daniel do Internacional. E é um dos goleiros que ainda pertence ao Internacional, teve o seu contrato acabando, vai renovar com o Internacional para a próxima temporada e ele deve estar à disposição do técnico Thiago Aguirre para a próxima temporada, já que o treinador deve ser mantido no cargo para 2022. Visto isso, o goleiro Kehler, que é um dos destaques da Chapecoense, apesar do rebaixamento que vai acontecer, é um dos destaques do clube de Santa Catarina, até porque ele vem fazendo grandes defesas e ele vai ser o goleiro reserva para a próxima temporada e por que não até o goleiro titular, já que o Daniel vem sendo assediado pela Roma da Itália e pode deixar o Internacional ao final da temporada, e aí o Internacional poderia ter o goleiro Kehler como titular, o Inter que optou por emprestar o goleiro para conseguir ganhar rodagem e não ficar no banco de reservas e aí não ficar ganhando ritmo de jogo. E o Marcelo Lomba vai deixar o Internacional ao final da temporada, exatamente por isso que o Kehler vai ter o seu retorno antecipado. Terceira assunto desse vídeo agora é sobre Sidney, zagueiro que estava no Real Betis até o meio desse ano, rescindiu com o Real Betis, clube espanhol, não teve um acordo com o Internacional porque não conseguiu fechar os seus salários, que estava na casa dos 450 mil, que era o que o jogador queria receber, mas acabou que ele não acabou fechando porque o valor estava um pouco acima do que o Inter queria pagar, e por causa disso ele acabou só ficando em Porto Alegre, está ainda sem clube. Vai deixar claro que o Sidney não fechou com nenhum clube do Campeonato Brasileiro e não fechou com nenhum clube do futebol europeu. E contra o América Mineiro ele esteve no jogo do Internacional lá nos camarotes, assistiu o jogo por completo, até trouxe fotos, estava com a camiseta do Internacional. Ele que é um fã já identificado com o Internacional, é um torcedor do Internacional, assim como o próprio Tyson, foi criado nas categorias de base do Internacional e vai deixar o registro do que ele esteve no jogo do Internacional contra o América Mineiro e deve estar no jogo contra o Red Bull Bragantino. O Sidney, que é um dos principais jogadores, assim, torcedores do Internacional que ainda estão em atividade. Eu quero já até deixar a tua pergunta se tu traria o Sidney, que é aquele coloradaço, aquele jogador que vai te identificar dentro do campo. Quero a tua opinião aí nos comentários se valeria a pena o investimento, ok? Então vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado. Se tu gostou, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Esse foi o vídeo das 11h15 da manhã e retorna às 5 horas da tarde sobre novas informações do nosso Colorado. Então, valeu, falou e foi!